Ainda em Pedro Leopoldo, onde eu residia, trabalhava na primeira casa espírita fundada por mim, pelo meu irmão André Luiz, o irmão dele, não o espírito André Luiz. Para quem não sabe, o espírito André Luiz tomou o nome André Luiz naquela noite em que apresenta-se pela primeira vez diante de Chico Xavier e diz que é um médico e que vai escrever livros com ele. Chico Xavier, amparado por Emmanuel, que era o seu guia espiritual, que aliás já está encarnado numa pequena cidade do estado de São Paulo, com provavelmente 8 ou 9 ou 10 anos de idade, para quem não sabe, e o espírito André Luiz, que ainda não era conhecido de Chico Xavier, diz que quer escrever livros com ele. E Chico diz: sim, espírito amigo, me coloco à vossa disposição, mas gostaria de fazer uma pergunta. E o espírito diz para ele: pois faça, se estiver ao meu alcance respondê-la. E Chico pergunta: qual é o vosso nome? O espírito para, olha na direção de um quarto, a casa de Chico e Pedro Leopoldo, pequenina, humilde. Quem é que dorme neste quarto? E Chico responde: é meu irmão. É meu irmão que dorme nesse quarto, está dormindo. Como é o nome dele? E Chico responde: André Luiz. E o espírito responde a Chico Xavier: pois é, pode me chamar também de André Luiz. O espírito André Luiz manifesta-se dessa forma pela primeira vez a Francisco Cândido Xavier, que nos conta esta história do seu lado sombra, do seu lado negativo. E se ele tinha um lado sombra, eu devo ter um lado meia-noite. Porque o Chico tinha lado sombra. Faça a sua observação, a sua reflexão. Saindo da sua casa, e Chico é quem conta, saindo de minha casa, na direção da casa espírita onde trabalhava com meu irmão e com algumas pessoas, eu caminhava já à noite, quase à noitinha, correndo depressa. A cidade já estava atrasado. E ao dobrar uma esquina, eis que vou ao encontrão de outra pessoa que vinha na direção em que eu mesmo estava, e nós dois colidimos e fomos ao chão, num tombalhão. Os dois tombam no chão. E o Chico diz: a primeira atitude que eu tinha, eu vi que a minha roupa estava suja. Cidade, se aqui nós sujamos a roupa quando caímos no chão, imagine numa cidadezinha do interior, onde não existe asfalto. Estamos em Pedro Leopoldo, nos anos 1930. E Chico, sentindo-se sujo, né? A poeira, a lama, e ele olha ainda daquele jeito dele: você não viu que eu vinha? Você é cego? E a criatura responde, o homem responde: me perdoe, meu senhor, sim, sou cego de nascença, peço perdão, deveria ter ouvido os seus passos quando se dirigia para cá, mas estou tão preocupado com as minhas aflições que, para dizer a verdade, o senhor me perdoa? O Chico, que era uma alma pura, mas que também tinha o seu lado sombra, segundo ele mesmo, ele diz: me perdoe, acaba de me dar, meu irmão, a maior lição de humildade que eu jamais recebi. No mundo de expiação e provas em que nós nos encontramos, onde o mal ainda predomina, se Francisco Cândido Xavier, aquele que intermediava espíritos da maior envergadura moral, tinha o seu lado sombra, imagine nós, quanta sombra, não é? Quanta sombra, quanta noite nós temos ainda a iluminar interiormente. Justiça das aflições. Algumas pessoas imaginam que Deus governa o mundo anotando num caderninho. Mamãe me disse isso um dia. Eu falei: mãe, criança, pequena, mãe, Deus
sabe que a gente faz coisa errada. Meu filho, e mamãe me dizia, naturalmente para fins didáticos, não é? Para que eu entendesse alguma coisa. Meu filho, Deus é assim. Ele tem 2 caderninhos. Ele tem um caderninho que é muito bonito, cheio de flores, onde ele anota tudo de bom que você faz. Aí eu sorri. Mas ele tem um caderninho negro ali, encapado, aonde ele anota tudo de ruim que você faz. Eu falei, tem mesmo, mãe? E ele anota tudo, meu filho. Ele sabe tudo, ele anota tudo, ele te acompanha. E eu perguntei para a mamãe, até quando eu vou no banheiro, ele vai lá também? Ele sabe? Mamãe disse, também. Pronto. Nós vamos devagarzinho, desde a infância, aculturados por pensamentos acrisolados pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós, tataravós. Vamos trazendo para dentro de nós o culto de um Deus a quem tememos, não a quem amamos. Um Deus que muitas pessoas imaginam governar o mundo graças ao auxílio de marronzinhos com um talão de multa na mão, onde vão multando todos nós que vamos infringindo as leis divinas. Tal não ocorre. Há uma lei revelada pelos Espíritos de luz e consagrada pelo Cristo que nos incita ao bem. É a lei de ação e reação. O bem que eu faço para o meu irmão volta para mim. O mal que eu faço para quem quer que seja, para um animal, para a natureza, para com o próximo, para com o meio ambiente, retorna avassaladoramente na minha direção. E temos observado que a lei de ação e reação está cada vez mais acelerada. O mal que alguns fazem, cometem publicamente, retorna. Se a lei dos homens nos permite comprá-la e adquirir a impunidade possível na terra, não existe impunidade perante as leis de Deus. Nós recebemos a reação inevitável dos nossos atos. E uma senhora me perguntou, mas se sou tão boazinha, e olhou para mim com cara de boazinha, se sou tão boazinha, se sou tão condescendente, se perdoo 70 vezes 7, às vezes o meu marido, eu não entendi, perdoo 70 vezes 7, às vezes o meu marido, se faço bem, se dou esmola, por que eu sofro? Por que eu ainda sofro? Ela me perguntou. A resposta nós a encontramos no 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Causas atuais das aflições. O mal que eu fiz hoje, o mal que eu fiz nesta encarnação, me alcança. Se não fiz mal nenhum, e não há jovens que têm 15, 16 anos, nem tiveram tempo ainda de abrir os olhos para a vida, estão sofrendo atrozes aflições. Não há nascituros que já nascem com problemas terríveis, problemas congênitos de ordem de saúde física e espiritual, estados de descontrole psíquico, demência, já nascem assim. O que fizeram para merecer? Causas atuais das aflições. O que eu fiz de mal nesta encarnação? Se não fiz nesta encarnação, eu o fiz em existência anterior. É como aquela criatura que este ano pagou todo mundo direitinho, não contraiu dívidas, não adquiriu dívidas e está com a sua ficha limpa naquele ano, mas que tem uma dívida antiga num grande magazine da cidade. E quando vai comprar a crédito, ele chega corajosamente, imaginando que já esqueceram, que a dívida já caducou, já se perdeu em alguma gaveta,
ou foi deletada de algum computador. E ele chega lá, dá o nome, endereço, local de trabalho, CPF, todas RG, e de repente ele diz, olha, ele ouve, tem uma restrição. Que restrição? Não devo nada, ninguém deve sim. Está aqui, ó, 1000, aí vem a data, vem o valor. Casas Bahia, o senhor conhece? Mas acho que eu paguei, o senhor tem o comprovante? Quando a aflição bate à nossa porta, ela vem nos cobrar o mal que fizemos. Se não fizemos agora, fizemos em existência anterior. E ela vem cobrar. Tem o comprovante que a senhora já quitou o mal que fez para as outras pessoas? Não, veja bem. Olha, lamentavelmente, por outro lado, na verdade, não. A aflição vem e nos abraça. E quando ela nos abraça, é o abraço de tamanduá. Já viram um abraço de tamanduá? Não larga, já viu, pelo menos em filme, já viu na narrativa daqueles nossos irmãos que têm um contato mais próximo da natureza. A aflição vem, nos traz um problema de saúde, uma desilusão amorosa, problema de saúde. Fizemos um mal à nossa saúde. Fumante, inveterado, de outra encarnação, nasce nessa encarnação. Provavelmente, não é uma regra, cada caso é um caso. Mas muitos nascem portadores de dificuldades respiratórias, bronquite, já na maternidade, vão ali em estado comatoso, às vezes, para receber a respiração artificial que possibilite que o corpo reaja, que o corpo possa ganhar forças e superar aquela dificuldade. E passa a vida inteira com a bombinha, com remédio, com tratamento. E diz, que mal que eu fiz por ter nascido assim. E o Espiritismo responde, nessa encarnação nenhuma, mas na outra, fumava narguilé, charuto, fumava busca-pé, fumava tudo. Todas. Estourou o pulmãozinho. Não é? Detonou. E agora, tudo aquilo ficou gravado no corpo espiritual, o corpo molde do nosso corpo físico. E quando reencarna, pronto. Aquilo tudo é somatizado no corpo físico. É preciso dizer, é necessário colocar à luz dos espíritos que norteiam o espiritismo, a criatura que inadvertidamente, por ignorância, por necessidade própria, criada em sua imaginação, que abortou várias vezes em encarnação anterior, que aniquilou a vida que trazia em seu ventre, reencarna na Terra hoje, preocupada com a dívida adquirida no passado. E o que essa criatura quer? Ter filhos, ser mãe. Mas ela não pode, ela não consegue. Ela vai ao médico, vai aos Estados Unidos, faz tratamento, faz inseminação e nada dá certo. Na casa espírita, de certa feita, fui eu próprio testemunha disso. Senhora, um casal nos procurou, muito aflito, com poder aquisitivo, com vida confortável, gente boa, como se diz, não é? Gente fina, gente boa, caridosa, Afonso. Ela já fez todos os tratamentos, eu também já fiz. Não sei o que acontece, nós não conseguimos ter filhos. A alegria nossa era ter filho, era criar, era educar, 1, 2, 3. Eu olhei e falei, meu Deus, o que eu digo? E os espíritos que nos auxiliam no dia a dia, nos inspiraram a resposta. Se não podem ter filhos agora, por que não adotam um? Um casal me olhou, talvez respeitando uma velha amizade, uma antiga amizade da juventude, e disse, adotar
olha, o que nos vem nesse instante é a solicitação para refletir o casal sobre a adoção de uma criança. Mas olha, esse casal, amigo meu, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vê-los. E eis que uns 2 ou 3 meses depois, eu os encontro. Afonso, você precisa ser o padrinho. Eu disse, de quem? Nós adotamos uma menina, muito bonita, moreninha e tal. E começou a contar a alegria da nossa vida. Já fizemos o quartinho, o enxoval. E eu falei, graças a Deus. Agora, me deixa em paz, você já tem filho, cuida do filho. Ali, passou 1 ano e nós encontramos novamente o mesmo casal. E ele me disse, Afonso, você não sabe o que aconteceu. E eu perguntei, adotaram mais uma criança? E ele respondeu, não foi necessário. Por quê? Porque ela está grávida de 7 meses. Finalmente eu vou ser pai e ela vai ser mãe de novo, porque nós já temos uma menina em casa, que é como se fosse sangue do nosso sangue, filho do nosso coração. Veja, nesta liçãozinha tão simples, nós vamos encontrando consolação e esclarecimento. Podemos sim amenizar os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Podemos e devemos. Ou há alguém aqui que quer sofrer? Nunca, em todas as reuniões das quais eu participo, já há muitos anos, sempre faço essa pergunta e nunca ninguém levantou a mão, a não ser uma senhora loira que levantou para dar um toque no cabelo bem ondulado dela. Não é? Nós queremos a felicidade. É possível, sim, amenizar as nossas aflições. E como fazer? Nós vamos ao Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. A Pedro, que nos diz, a caridade cobre a montanha de pecados. Montanha, hein? Acho que ele estava falando de mim, ou de mais alguém aqui, eu não sei. A montanha de pecados. E o que é essa caridade que cobre a montanha de pecados, que ameniza os nossos sofrimentos e as nossas dores? A caridade, ela é irmã da esperança, ela é irmã da verdade. A verdadeira caridade é a caridade que dá de si aquilo que de melhor está carregando em seu coração, sem perguntar, sem perquerir, sem investigar. Faz o melhor que está ao seu alcance, seja material ou moralmente. É claro que muitos de nós, muitas vezes, estamos até incapazes de prover as nossas próprias necessidades, quanto mais ajudar alguém que está precisando materialmente de ajuda. Mas os Espíritos nos dizem, não é necessário dinheiro, embora seja importante, para fazer a caridade. Podemos fazer a caridade moral, que irá amenizar as nossas dores e as nossas aflições. Podemos assistir ao próximo, seja numa igreja, colaborando como voluntário para uma tarefa filantrópica, seja numa casa de oração, seja num templo como esse, seja numa creche como voluntário, seja visitando por conta própria criaturas que estão nos presídios, nos hospitais, nas casas de detenção, que estão esquecidos por aí, que precisam de uma palavra amiga. Podemos amenizar a nossa dor se fizermos o bem para aquela criatura que está em nosso lar muitas vezes e que ignoramos. Podemos amenizar as nossas aflições, enfim, se amenizarmos as aflições do próximo. Esta é a receita do Cristo para diminuirmos as nossas dores. Mas a humanidade, nós ainda indolentes, desejosos de que milagres se façam nos céus para derrogar
a aflição que estamos sofrendo, preferimos frequentar os templos dos falsos profetas, que prometem em nome de Deus o que não podem cumprir, e serão um dia cobrados pela justiça divina dessas vãs promessas, pois o próprio Cristo dizia que nos últimos tempos, por toda a parte da terra, haveriam aqueles que em seu nome se colocariam como intermediários de Deus. Na casa espírita, nós dizemos simplesmente: ajuda-te, que o céu te ajudará.